Então, pessoal, nesse vídeo nós vamos estar conversando sobre as estruturas, e quais são os tipos de hérnias de disco, tá? Primeiro a gente precisa entender algumas estruturas. Eu tenho meu modelinho anatômico aqui, vamos lá. Então a gente tem aqui uma vértebra, né, o corpo vertebral. Essa estrutura aqui em vermelho a gente tem o disco intervertebral e a parte de baixo mais uma vértebra, certo? O disco intervertebral, pessoal, ele é como se fosse um amortecedor da nossa coluna, né, que fica entre as vértebras. Ele tem duas estruturas, ele é composto por um ânulo fibroso, uma parte externa, né, um anel externo mais resistente de tecido colágeno, e um núcleo pulposo, uma parte interna mais molinha, um gelzinho, tá? Então esse é a estrutura do disco intervertebral, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de hérnia? A gente tem algumas características interessantes. Primeiro, os abaulamentos discais. Abaulamento discal, pessoal, ele ainda não é uma hérnia. O que é um abaulamento discal? É o aumento da pressão do disco intervertebral, e isso vai fazer com que ele se expanda, certo? Então ele aumente um pouco a sua base, e isso é um abaulamento discal, ok? Então aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês, aí tem uma figurinha aqui, sobre um disco normal, um disco e um corpo vertebral. Vocês vão ver nessa imagem que o ânulo fibroso está preservado e o seu núcleo pulposo está no seu local, certo? Então esse é a característica de um disco normal. No abaulamento discal, esse disco ele é pressionado, certo? E isso ele aumenta de tamanho, ele expande de tamanho, porém ele é assintomático. Por quê? Ele ainda não encostou na raiz nervosa e aí a pessoa não sente dor. Então, o abaulamento discal não é uma hérnia, mas vamos considerar que ele pode ser o primeiro estágio de uma herniação. Então, pessoal, as herniações, né, as hérnias de disco começam a ser caracterizadas em três situações: hérnia protusa, hérnia extrusa e hérnia sequestrada, certo? Uma hérnia protusa, o que acontece? Existe a compressão, foi maior que do abaulamento discal, e aí a gente já começa o que? Pinçar uma raiz nervosa, e aí o paciente vai referir, se for uma hérnia lombar, ele vai referir uma dor, um formigamento nas pernas. Se for pescoço, ele vai sentir uma dor, formigamento nos braços. Então a hérnia protusa, o ânulo fibroso ainda está preservado, porém ele já está encostando numa raiz nervosa, provocando dor. Não tivemos perda do núcleo pulposo, certo? Hérnia extrusa, pessoal, o que aconteceu? Houve o rompimento do anel fibroso, daquele tecido cartilaginoso, e o núcleo pulposo, aquela parte interna do nosso disco vertebral, extravasou para o canal medular. Então ele perdeu, ele saiu um pouquinho para o canal medular. Isso em média, tá? Perde só 10% disso, tá, pessoal? E o que acontece com o tratamento conservador? Com o tempo, o nosso organismo absorve essa perda de núcleo, né? Esse núcleo que extravasou, ele é absorvido pelo nosso organismo, e o ânulo fibroso, ele é fechado novamente, ele é preenchido novamente com um tecido fibroso, e aí ele tem a resistência novamente, ok? Pessoal, a hérnia sequestrada, o que acontece? Houve o rompimento do ânulo fibroso, teve a migração do núcleo pulposo, aquela parte mais interna gelatinosa, foi para o canal medular, e aí o que aconteceu? O ânulo fibroso fechou com o tecido fibroso, né? E fechou novamente, e ficou aquele resquício do núcleo dentro do canal medular. Isso a gente chama de uma hérnia discal sequestrada.
E isso também vai provocar dor, formigamento, dormências, né? Se for cervical, em braços, e se for lombar, em pernas, ok? Gostaram desse conteúdo, pessoal? Então não deixe de deixar o seu like, não deixe de se inscrever no nosso canal e ative o sininho, porque sempre que eu postar conteúdo você será notificado para receber e estar atualizado nos conteúdos da Dr. Postura, ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo, tchau!